Voltamos com o TCA Notícia, que está falando nesse bloco sobre o Grupo de Trabalho de Educação Fiscal. Bom, não é novidade que o brasileiro paga muito imposto, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Agora, a grande discussão vocês discutem isso internamente? Para onde vai esse imposto? Qual é a utilidade desse imposto? A gente discute no sentido de que muitos municípios não têm uma planta cadastral atualizada. Então, quando você não tem uma planta cadastral atualizada, né, e o TCE, né, tem até uma área dessa parte de receitas, essa planta cadastral, ela dificulta você fazer uma arrecadação adequada do seu IPTU. E nos municípios, a maior arrecadação é do IPTU. A mesma coisa com o IPVA. Uma grande parcela do IPVA, dos veículos que circulam, esse valor desse imposto retorna para os municípios. Então, essa consciência de você ir num estabelecimento comercial, pedir uma nota fiscal, todo o ICMS que você tem, o município tem um retorno do ICMS para o município. Então, se você não faz, não é um cidadão ligado, né, com conhecimento de como é a mecânica desses impostos, né, você diminui a receita do seu próprio município e, em consequência, do seu próprio estado. E quando você diminui a sua receita, teu orçamento fica menor e os teus programas de trabalho ficam diminuídos de acordo com o teu orçamento. Então, o Estado do Rio tem uma boa capilaridade de captação de recursos e tudo, mas você diminui na receita, as suas políticas públicas também estão diminuídas num sentido de acordo com a sua receita, tem que estar de acordo. Agora, que nós pagamos mais impostos, pagamos, né? Já é claro, né? Mas o intuito do grupo é como esses impostos podem retornar ao seu município e ao seu estado, porque muita coisa fica no meio do caminho. Que é um investimento, né? Que é um investimento, fica no meio do caminho e se a gente não tiver uma receita adequada, então uma planta cadastral atualizada, você tem uma receita atualizada. Se sua planta está desatualizada, sua receita está muito aquém do que você teria. Então, com isso, você tem um gap aí de recursos que você poderia aplicar de uma melhor forma para o seu município, para o seu estado, atingindo o maior número de pessoas, a prestação de serviço, que é a função do Estado, né? Prestar serviços à sociedade. E expor o que o cidadão está pagando de taxa, de imposto, é um instrumento importante para a transparência? O cidadão, às vezes, ele pega o seu veículo e cadastra em outro município que não é a sua residência. E ele não sabe que 50% do IPVA, que é o imposto estadual, vai para o seu município. Ou seja, se você cadastra seu carro em outro município, você está dando uma receita tributária para o outro município, não para o seu. Então é importante para o cidadão que ele conheça como funcionam as finanças públicas, conheça a importância dele pagar imposto, né, informalmente falando, da tributação. Às vezes até em outros estados, né, o que está estimulando até aquela guerra fiscal entre os estados, né? Também. Se ele passa para outro estado, naturalmente ele está dando uma receita para o outro estado. É como se você estivesse pegando o dinheiro do seu bolso e passando para a pessoa ao lado. E deixa de utilizar o seu próprio estado, onde ele está efetivamente utilizando. Dessa forma, é importantíssimo para o cidadão ele conhecer como funciona o orçamento, como funciona o Estado, harmonizar essa relação entre Estado e cidadão. Ele vê que é importante ele pagar o tributo. Ele pode até estar pagando mais caro quando ele pede uma nota fiscal, só que ele vai estar sabendo que a receita está indo para o governo e ele deve fiscalizar esses recursos. Como esse grupo de trabalho ele tem um âmbito nacional, discute políticas públicas nacionais, essa guerra fiscal entre os estados, que talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem a nível federativo aqui no Brasil, isso também é discutido, isso também é debatido? No momento, nós não estamos discutindo esse assunto, porque é uma coisa que ainda não está muito consolidada o que se consolida no Rio de Janeiro é quando você traz uma empresa, né, uma empresa que quer se instalar no estado do Rio de Janeiro, existe um grupo que... Quais são os benefícios que você pode
ou diminuição da carga tributária, para você instalar uma empresa, uma indústria no Rio. Então, esse trabalho existe. A da solicitação a uma determinada secretaria, aí depois um outro trabalho até a empresa realmente instalar no Rio. Aí tem a carga tributária, mesmo que com alguns incentivos, mas a geração de emprego, de renda e melhora na vida daquele cidadão daquela região. Mas a política pública, por exemplo, o ICMS verde é uma política pública, né? Então, se o município ele tem vários decretos, né? Decretos que dizem, tem vários. Se você tem educação ambiental, se você trata os seus resíduos, né? Você tem um cômpito que você tem como retornar até mais 5% do ICMS para o seu município. Então, é uma política. Então, quer dizer, ele só precisa olhar a sua área ambiental. Então, você também tem como retornar. Então, é o que o Jones disse. Se você tiver um conhecimento de como a máquina funciona, né? Expressão mais prática, né? Como a máquina funciona, a máquina estadual funciona, com todos os seus tributos, como você tem como reaver um tributo para o seu município e aumentar a carga tributária não, aumentar a receita com os mesmos impostos que você já tem, sem você criar mais nenhum outro imposto, né? Só você, as pessoas pedir uma nota fiscal, você aumentar essa receita, aí o grupo é assim, o que você pode fazer com esta receita? Mostrar a prestação de serviço, o que chega à sociedade. Porque nós temos que prestar serviço, né? O Estado tem que prestar o serviço. Na verdade, é só fazer o dever de casa que retorna mais imposto para o município, claro, né? A Escola de Contas atua muito nessa área, né? Bom, a Escola de Contas de Gestão, ela trabalha bastante nos municípios, ela faz cursos e procura, dentro sempre da missão do Tribunal de Contas do Estado, disseminar a educação, disseminar o conhecimento. Enfim, tem aula das mais diversas disciplinas e a gente acredita que dessa forma a gente pode capacitar não só o cidadão comum, como também servidores municipais que vêm fazer pós-graduação na Escola de Contas, servidores estaduais que também participam. Dessa maneira, o que a gente, de forma resumida, o que a gente tem como objetivo lá no grupo? É fazer com que o cidadão, o servidor ou a sociedade em geral conheça. Porque a partir do momento que o cidadão conhece seus direitos, seus deveres, aí sim a gente vai estar trabalhando numa democracia, onde todos têm acesso à informação, tem uma sociedade transparente e ele vai poder fiscalizar e ele mesmo promover essas políticas públicas, porque a priori teria que vir da população, da sociedade. Ele só vai poder exigir boas políticas públicas, Ele só vai poder exigir boas políticas públicas se ele tiver conhecimento e poder fiscalizar da forma correta, eficiente, efetiva e eficaz. Dá para a gente dizer que o maior benefício do TCE está entrando nesse grupo de trabalho é porque é um órgão preparado para fazer essa fiscalização do gasto público, talvez o mais preparado por ter mais instrumentos para poder fiscalizar o gasto público? Bom, o Tribunal de Contas do Estado, ele realmente investe bastante na educação dos seus servidores, no conhecimento. Então, é interessante que, trazendo esse conhecimento que tem dentro do tribunal, a gente possa ajudar o grupo naquelas missões que são tangenciáveis, naquilo que compete ao tribunal, né, sem se desviar da função junto com o grupo. E a gente pode levar, assim, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente tem adquirido e poder, sem dúvidas, colaborar com um órgão que, se você parar para pensar, na verdade, Renato, no final das contas, você ajudando o cidadão, ajudando ele a conhecer, ele vai poder fiscalizar os recursos, ele vai estar ajudando o Tribunal de Contas do Estado. E dessa forma, nosso trabalho fica bem mais facilitado. A gente vê que muitas vezes as pessoas contestam o imposto, contestam o que estão pagando, mas na verdade nem sabem o quanto estão pagando e para onde isso está indo, para onde isso está sendo investido, né? Explicar, dar essa educação financeira, essa educação fiscal tributária para as pessoas, isso de certa forma pode fortalecer a democracia? Eu acho que é fundamental. Não tem outro caminho, eu não encontro outro caminho a não ser o conhecimento para você fazer uma democracia
Você só tem como contestar alguma coisa ou discordar de algum assunto se você tiver o conhecimento sobre aquele assunto. Então, a importância, por exemplo, a Escola de Contas do TCE e a Escola Fazendária tem um convênio, né, assinado entre as duas escolas, né, de capacitação mútua entre os servidores, cursos da Escola Fazendária e da Escola de Contas, de servidores poderem fazer cursos e outros acordos técnicos, né? Nós temos esse acordo assinado. E é fundamental, porque a gente tem o conhecimento que, se você não tiver esse conhecimento nessa parte de tributos e tudo o que interfere na aplicação, né, com política pública, você não tem como atingir, você não tem como dar conhecimento a essa pessoa. Então, só a partir da educação, por exemplo, de jovens, né, que no caso é a Secretaria de Educação, que também está dentro do grupo, a Secretaria Estadual de Educação, permeando no jovem a educação fiscal, né, como uma das missões do grupo do programa, né, é cidadania, é transparência, ética, né, controle social. Uhum. Então, a transparência é assim, você dar conhecimento das finanças públicas do Estado. E você dando conhecimento das finanças públicas do Estado, você como um cidadão, como um contribuinte, né, que é o que contribui, você tem como argumentar e ter conhecimento de como os seus impostos estão sendo aplicados, quais são as políticas, quais são os programas de trabalho, né? Quando você olha o PPA estadual, né, o Programa Plurianual do Estado do Rio de Janeiro, você tem todas as secretarias de Estado e você tem todos os programas de trabalho e todas as ações. Então, em cada secretaria a gente vê modernização da gestão, você vê as aplicações, você vê as obras, você vê tudo que o Estado está fazendo num único instrumento, né, que aí é o Plano Plurianual. E aí nesse Plano Plurianual você consegue enxergar, né, e é um dos temas também da educação fiscal, é o PPA, você falar sobre o Plano Plurianual, e ali você mostra quais são os serviços que o Estado está apresentando, está nos 4 anos, né, que não são os 4 anos de governo, não coincide com o governo, né, com o mandato, e aí você tem como apresentar. Essas são as ações que o Estado do Rio de Janeiro está proporcionando à cidade, são bens e serviços que ele está apresentando, está proporcionando ao Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a receita que ele recebe. Teve até uma iniciativa de colocar o valor dos impostos na notinha fiscal, né? Isso aí é uma atitude que poderia dar uma consciência maior do que já está acontecendo, né? Já está. Está acontecendo. É importante. É no finalzinho da nota. No fim da nota diz quanto o pessoal pode observar ali no final quanto está pagando de imposto. No fim da nota. É bom que já dá para o cidadão essa noção de quanto que ele está. Tributei tanto. Eu estou comprando este item que é importado, o tributo é tanto. Estou comprando esse outro item que é nacional, o tributo é tanto. Tributo, o imposto, taxa, enfim. E nesse caso específico, vou falar aqui do Tribunal de Contas do Estado, é importante essa questão do conhecimento, que a Natália comentou, da educação, porque, um exemplo, se o cidadão tem o conhecimento e vê algo de errado no seu município, ele pode fazer denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele não fará essa denúncia. Ele nem saberá como deveria ser o correto. Nem o caminho. Não sabe nem o caminho. Então, essa conscientização, ela passa a ser vital. Ele tem que ter essa consciência de que é importante o tributo, é importante a aplicação de recursos, a eficiência. Então, acredito que a presença do Tribunal de Contas do Estado, assim como do Tribunal de Contas do município, que também congrega com a gente, vai trazer não só essa noção que é natural, inerente da Secretaria de Fazenda, que é de arrecadação, mas como também vai ajudar na parte de gestão do recurso, gestão e aplicação. Que seria o controle social, né? Você só vai atingir o controle social que desde a Constituição de 88 fala de controle social, orçamento participativo, e já tem várias iniciativas de orçamento participativo em alguns municípios do Rio de Janeiro, né? Que não é uma coisa fácil, né, de você implementar, mas já está implementado em alguns municípios, e o controle social. Só a partir de uma educação fiscal bem articulada que nós vamos atingir o controle social. A gente já está até com o tempo esgotado, mas
Só para a gente citar, a nota fiscal eletrônica é uma dessas atitudes de modernização do Estado que estão facilitando o acesso a essa informação fiscal aos contribuintes, né? Sim. Todo mundo pode acessar, está na internet, chega até por e-mail, né? É o portal da transparência É muito também, mais né? fácil. Facilita, O né? acesso fica transparente, fica mais fácil. E o portal da transparência, você tem como, o portal nacional, você tem como ver todos os gastos de todas as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Você entra, Estado do Rio de Janeiro, você pode ver todas as prefeituras, quanto gastou, quais foram os recursos, quais foram os recursos que vieram do governo federal, quais do Estado. Ele está bem completo. Então, é uma das missões, né, a transparência. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o TCA Notícia fica por aqui. Mas se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerge.tv. E para rever esse programa, acesse www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.